Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos à Casa de Pixinga para mais uma doutrinária. Boa noite aos nossos queridos internautas que irão nos acompanhar no nosso canal do YouTube quando essa doutrinária for ao ar. E para começarmos, a noite de hoje, a gente vai trabalhar o Evangelho, trazendo o capítulo 17, que é o capítulo Sede Perfeitos, E hoje a abordagem vai ser o dever. E diante disso, eu trouxe uma mensagem do nosso querido Emmanuel, uma elucidações de Emmanuel, trazido por Francisco Cândido Xavier, no livro, no livro Nascer e Renascer, aonde ele diz assim: sede perfeitos como nosso Pai Celestial. Esta foi a advertência do Senhor ao nosso coração de aprendiz. Todavia, à maneira do verme, contemplando a estrela longínqua, sabemos quão imensa é a distância que nos separa da meta. Impedimentos, compromissos, inibições fluem do nosso ontem, asfixiando-nos a cada momento de hoje, o anseio de movimentação para a luz. Entretanto, se ainda nos situarmos tão longe do justo aprimoramento que nos integrará na magnificência da divina, é imperioso começar a grande romagem, oferecendo ao avanço as melhores forças. Ninguém exige que sejas de imediato paradigma do amor que o Mestre nos legou, mas pode ser, desde agora, o cultor da compreensão e da gentileza dentro da tua própria casa. Ninguém te pede a renúncia integral aos bens que te enriquecem os dias terrestres. No entanto, podes doar de improviso a migalha do que te sobra ao conforto doméstico em auxílio do companheiro necessitado. Ninguém espera que desempenhes ainda hoje o papel de herói na praça pública, mas podes calar sem detença a palavra escura ou amargosa capaz de emergir do teu coração os lábios. Ninguém aguarda que sejas o remédio para todas as doenças. Entretanto, ainda hoje, pode ser a enfermagem dirigente, balsamizando as úlceras dos enfermos relegados ao abandono. Ninguém te solicita prodígios em manifestações prematuras de fé, mas pode ser, em delongas, o reconforto que ampare a quantos atravessam as sarças do caminho. Lembra a semente que te regala o corpo, aprendamos a começar. A planta que era ontem simples promessa, hoje é garantia do pão que te supre a mesa. A mais famosa viagem inicia de um passo. Esforcemos por fazer o melhor ao nosso alcance, desde agora, e a perfeição se nos doar um dia preciosa, fonte de bênção, descobrindo-nos o porvir. Então, que nós sejamos nessa nossa caminhada, tão, eu digo assim, tão difícil para nós espíritos que ainda estamos aqui encarnados. Mas sabemos que um pouquinho de cada vez a gente vai chegar ao nosso alcance. Então, na noite de hoje,
Eu quero que a gente fique com as reflexões, que eu tenho certeza que quando Tia Mari, ela discorrer o que é o dever para nós, a gente vai ter um entendimento de tudo isso com mais clareza. Então, vamos iniciar com a prece, pedindo ao nosso Mestre Jesus que nos fortaleça no nosso dia a dia. Que a nossa caminhada para nós ainda é tão difícil nesse planeta de provas e expiações, mas que é necessário a gente fazer as nossas, eu digo assim, o nosso caminhar, nos esforçarmos para ser seres melhores, seres em progresso. E assim temos o dever, se já sabemos um pouquinho, de avançarmos nessa projeção. Dai-nos força, Senhor, para a gente continuar a nossa caminhada nesse mundo que para nós é uma escola, é um hospital, nos traz muito aprendizado e tão necessário para nós. Nos dá força, nos ergue a cada dia, que a gente possa seguir o nosso caminhar. Leva o lenitivo necessário para todos aqueles filhos teus necessitados de amparo e de ajuda. Vai, Senhor, aonde esteja qualquer um dos teus filhos, nos maiores pontos dessa cidade, dessa rua, das ruas aqui de Santo Antônio de Jesus, no universo, aonde tiver um filho teu acamado, que tu possa levar o lenitivo necessário. Aonde teus filhos que estão encarcerados, que tu possa dar a plenitude de refazer, de recomeçar, de refletir naquilo que é necessário. Aos nossos queridos que estão nos asilos, aos nossos irmãozinhos que estão nos orfanatos, aonde tiver um filho teu necessitado de ajuda e de amparo, que tu possa levar a luz e a paz. Envolve, Senhor, a todos nós, nossos familiares. Envolve a tia Marileide, que será a nossa querida palestrante da noite de hoje, nessa energia de luz e de paz e de amor, para que ela descorra da melhor maneira possível a mensagem dessa noite. Muita luz e muita paz, que assim seja. E assim, eu convido tia Mari. Oh, você tá chique hoje. Alô, alô. Pronto, Jenny. Alô, som. Alô. Boa noite, família. Por que vocês gostam de sentar lá no fundinho? Que tal se viessem para frente? O ar-condicionado, né? Muito bem. Antes da gente adentrar no Evangelho propriamente dito, vamos rogar a Jesus, porque quando ele disse que onde houvessem uma reunião de 3 a mais pessoas, ali ele estaria presente. Então, que a gente, com certeza, ele está presente entre nós e que ele possa abrir o nosso entendimento para as lições do Evangelho. E, em especial, essa de hoje, que é um convite a nós todos, filhos de Deus, elaborar o dever em nossas vidas. Não o dever que as profissões nos impõem, não o dever que a gente faz para, ao final do mês, ter o nosso sustento aqui na terra, enquanto estamos encarnados, mas o dever moral, que a gente vai ver daqui a pouquinho.
Aí quando eu fui estudar essa lição, eu fui rememorar e me lembrar que há um tempo atrás João Freitas fez uma palestra aqui do livro Fonte Viva, de Emmanuel, pelas mãos de Chico Xavier. E eu recentemente refiz numa outra casa. E aí eu me lembrei para trazer, porque tem muita relação com o dever. Lá no Fonte Viva, na lição 8, tem uma passagem que chama Obreiros Atentos. E eu gostei muito. Porque Tiago, um dos apóstolos de Jesus, em uma das suas cartas, ele chama a atenção, não é? Para o que é o obreiro atento. Obreiro é trabalhador. E nós estamos aqui trabalhando para nós e para Jesus. Então, ele vai dizer assim: aquele, porém, que atenta bem para a lei de liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra. Não sendo ouvinte esquecido. Será que tem ouvinte esquecido? Só tem. O ouvinte atento, gente, é aquele que vem, ouve, quando sai daquele portão para a rua, não esquece o que ouve e trabalha em cima do que ouviu. Será que nós somos assim? Ou às vezes a gente se faz de surdo para não compreender o nosso dever moral que todos nós temos gravado em nossa consciência. E aí ele vai dizendo, então, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado em seus feitos. Então ele vai estar prestando atenção ao que ele faz. E quando a gente se reporta para o nosso dia a dia, a gente vai voltar para os nossos lares e a gente vai ver quem são esses ouvintes atentos, porque estamos mais para desatentos. Ou seja, se a gente tem adolescente em casa e a mãe diz assim: meu filho, vem aqui lavar esses pratos do almoço. Espera aí, mãe, daqui a pouco eu vou, deixa a comida descer. Dá de tarde, dá o jantar e os pratos continuam na pia. Às vezes o esposo passa por um local onde está faltando um parafuso de algum lugar, um quadro que entortou, ele passa, olha, vê torto, comenta, ixi, ó, está virado o quadro, mas nada faz. Então, esses são os ouvintes desatentos. Porque o ouvinte atento, ele faz a obra dele a qualquer hora. Não tem tempo ruim. Ele não precisa ouvir da esposa, mandar, pedir, novamente repetir o pedido. Ele já faz sem isso. Então, nós ainda estamos nessa condição de não fazer por espontaneidade aquilo que a gente conhece e sabe que deve fazer. Aí, no capítulo 17, no item 7, vem o dever, que é uma instrução, nada mais, nada menos que dos nossos irmãos espirituais. E esse que nos trouxe a instrução do dever chama-se Lázaro. E antes de eu ler Lázaro, fazendo as minhas pesquisas, encontrei aqui nesse livro maravilhoso, chamado Serenidade, uma terapia para a alma. Nesses tempos em que nós estamos vivendo,
ser sereno é uma dádiva. Porque o que a gente hoje vê muito é a irritabilidade, é a violência, é a falta de amor. Então, que a serenidade permeie entre nós sempre. E aí João vai trazer uma história sobre consciência. Então, antes de eu adentrar o dever, nós vamos entender essa consciência. E João vai dizer assim: amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. Vencida pelo heliotropismo, a rosa. Heliotropismo é a qualidade que as plantas têm de sempre se direcionar para a luz, para o sol. Aí não é só as plantas, de vez em quando a gente também precisa se deparar com o sol. Vencida pelo heliotropismo, a rosa abre-se ao amor, esparzindo o perfume de suas pétalas. Os rios e fontes, procurando o equilíbrio, contribuem com a orquestra da natureza, indo em direção ao oceano. Astros voluteiam no espaço intermúndio, provando a necessidade das leis que regulam o universo. O homem terrestre é convidado a preservar a tranquilidade da consciência, sem que a agitação do mundo perturbe a sua paz. Problemas, calúnias, agitações ou qualquer acidente na jornada não podem impedir que a consciência esteja em paz, na paz do trabalho nobre, que é o dever. Portanto, é preciso manter a serenidade na alma, a fim de que a turbulência do mundo não ameace o equilíbrio interior. Obedecendo à lei da evolução, o homem caminha para campos de atuação cada vez mais amplos, mas isso se dá somente com a paz de consciência nos deveres retamente cumpridos. Não se torne uma amargura o exercício da escalada espiritual. Tornemo-nos alegres, porém sem perdermos a seriedade que devemos às questões íntimas. Identificados com a visão do futuro que nos aguarda, não estacionemos no porto da culpa ou do desculpismo, para que a nossa consciência não se transforme em nosso maior cobrador, criando o inferno mental. Renovemo-nos. A terapia do trabalho com amor tem regime de urgência. Então, o que é esse chamamento de João para com a gente? Que a gente precisa trabalhar. Não esse trabalho que as profissões nos impõem ao trabalho para que a gente tenha a nossa remuneração e para que a gente consiga sobreviver materialmente. Mas o chamado aqui é para o trabalho espiritual, que nós estamos relegando a cada dia. Hoje, quem vai para a igreja católica, assiste a missa, vai para casa e acabou. O ouvinte ouviu tudo, mas nada fez para realizar o que ouviu. Os evangélicos, os templos evangélicos estão assim também. Mas também são ouvintes desatentos, porque ouvem, conversam, mas na hora de fazer a obra, tem sempre um porém. Tem sempre um desculpismo, ou seja, tem sempre uma desculpa. Não, eu não posso ir não, porque eu tenho que dar aula. Não, eu não posso ir não, porque eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que cuidar da criança, eu tenho que fazer a comida do marido, eu tenho que fazer... Sempre são coisas materiais, emperrando o nosso despertar de consciência espiritual. E aí a nossa escalada espiritual fica ali, paradinha.
Quando é que a gente vem? Quando a gente não suporta mais as dores da alma. E as perguntas e os porquês começam a amealhar nossa mente, querendo resposta, e a gente vai negando, vai se desculpando, vai procurando a culpa. Não, eu não posso ir, porque o marido não deixa, minha mãe não deixa, meu pai não deixa. E a gente vai deixando para depois. E lá na frente, a gente se percebe desorganizado. Aí a gente começa a ter aquela história de: ó céus, ó dor, por que eu sofro tanto? Eu nunca fiz nada para ninguém, eu nunca maltratei ninguém, por que eu sofro tanto? Só que as dores, Deus deu para todos. A dor é para todos. É para os ricos, é para os pobres, é para os inteligentes, é para os ignorantes. Por quê? Porque todos nós precisamos entender no coletivo que nós precisamos vivenciar a dor para aprender a lidar com o amor. Mas e por quê? Será que foi Deus que impôs que a gente tem que viver na dor? Não. A escolha foi nossa. Nós escolhemos viver pela dor quando a gente nega o nosso dever de cuidar daquilo que mais é precioso, o espírito. A gente sempre posterga, sempre deixa para depois. E aí Lázaro, esse espírito bondoso que vem nos alertar, pasmem, desde 1863, ele mandou essa mensagem. Nós estamos em 2025 e aprendemos quase nada. A gente reluta, a gente fica vivendo o material, a gente esquece que a nossa essência é ser espírito, que aqui é uma passagem. O que é viver 66 anos, 70, 100 anos? Quando a gente vê alguém com 100 anos, nossa, caramba, 100 anos. Será que conseguiu guardar as informações de um século? O que será que esse espírito vai trazer de volta quando ele reencarnar de novo? Será que as experiências que ele amealhou durante os 100 anos na Terra servirão para endossar a responsabilidade que nós precisamos ter com o nosso espírito? Eu sempre me pergunto isso. Porque eu com 66 estou dizendo: nossa Senhora, não fiz nada, meu Deus, tenha misericórdia. Falta muito ainda para ser feito. Então Lázaro nos fala, através dessa mensagem, que o dever é a lei da vida. É com ele que deparamos nas mais ínfimas particularidades, como nos atos mais elevados. Então é nesse dever moral, das pequeninas coisas até as grandes coisas, ele faz parte do nosso viver. Estamos falando do dever moral, que nos faz despertar para o nosso processo espiritual, sendo conduzidos a refletir nossas responsabilidades, nossos compromissos. Ninguém veio para cá sem não ter assinado lá com Jesus as obrigações que deveríamos fazer. Porque até Jesus, quando veio lá no início, ele veio com um dever. Qual foi o dever de Jesus? Nos ensinar a lei de amor, de justiça e de caridade. E a gente aprendeu? Estamos tentando. Estamos numa condição que a gente diz assim: estamos nos esforçando para. Mas se alguém pisar na minha unha quebrada, eu esqueço o que Jesus me ensinou. Nós ainda somos assim. Então, é o dever que ainda não está sendo trabalhado em nós.
sendo conduzidos a refletir nas nossas responsabilidades, nossos compromissos, a nossa transformação. É para isso que nós estamos na terra, para nos modificarmos, para que a gente não seja aquela velha história de que pau que nasce torto morre torto. Não. O pau que nasce torto tem que estar endireitado, tem que estar reto. É para isso que a gente está aqui nessa vida material, que ela é maravilhosa, né? Mas muito enfadonha, muitas vezes, para nós, quando temos que lidar com o dever moral, quando perdemos os nossos movimentos, quando por desobediência a Deus fazemos o que não pode ser feito, aí vem, e aí alguns dizem assim, veio o castigo. Não. Vem a educação. Se você não quis aprender pelo amor, vai aprender pela dor. E aí vai ter que aguentar, né? E a gente sabe disso, mas a gente é teimoso. A gente prefere levar nos peitos. Eu vou levar nos peitos, seja o que Deus quiser. Aí quando acontece, nossa, como assim? E a gente vive fazendo as promessas, né? As promessas. Ah, meu Deus, se eu pudesse. Oh, meu Deus, foi um instante. Se eu tivesse sido precavido, não teria acontecido. Mas não foi. E por um instante, a sua vida vira 180 graus. Mas essa transformação, para nós, ela é muito difícil. É um processo bem difícil, pois na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se, por se achar em antagonismo contrário com as atrações do interesse do coração. O coração diz uma coisa, mas as atrações desse mundo maravilhoso, aquelas belas praias que ainda há pouco passava, nos convida às coisas do mundo. É aí que a gente precisa ter a sabedoria de aproveitar as coisas do mundo, mas cumprindo com o nosso dever moral. Newton Simões já dizia para nós lá no Boa Nova, esse mundo que Deus fez, ele é muito bonito, ele é muito rico para a gente deixar para trás. Nós temos que aproveitar as belezas que Deus colocou. Afinal de contas, nós estamos reencarnados nesse planeta Terra maravilhoso, que a vida, que a Terra nos convida a N possibilidades. Temos que aproveitar. Mas não podemos esquecer que temos que aproveitar com sabedoria. Como diria minha mãe, nem tanto e nem tão pouco. A gente precisa equilibrar. Porque temos que lembrar que nós somos cidadãos desses dois mundos. Mas estamos sendo cidadãos de um mundo material unicamente. A gente quer ter. Às vezes eu fico triste, porque às vezes a gente vê as crianças e os pais, os avós dizem assim, o bichinho já estuda tanto, ainda tem que vir para a evangelização. Para a escola pode? A escola pode botar trabalho de dia, de noite, e o menino tem que dar conta. Hoje a criança tem que fazer inglês, a criança tem que fazer luta para se defender, a criança tem que fazer várias línguas para ser alguém nesta vida encarnada. E quando ele partir para o mundo espiritual, o que levará nas mãos? O que é que vai apresentar a Deus? Porque eu com 66 anos conheci a doutrina espírita aos 30 e alguma coisa. E um dia desse eu disse a Pedro Jorge, um pichadinho que me dava um trabalho na evangelização. E eu disse para ele, Pedro Jorge, Jesus foi sábio que te botou antes, quando eu tinha a perna para correr atrás de você. Mas se me aparecer outro Pedro Jorge, meu filho, eu não vou dar conta. Porque eu quero correr, mas o corpo não obedece. Eu quero fazer as coisas e o corpo não obedece. Não aguenta mais.
E aí eu conversando com Jesus, meu Jesus, por que eu não conhecia esse negócio antes? Por que eu fui despertar minha consciência já tardiamente? E ainda pela dor, não fiz nada. E não fiz nada mesmo. Porque quando a gente olha, das besteiras que a gente fez do Espírito encarnado, é besteira para dar de pau. Mas o que eu fiz de bom para equilibrar com as besteiras da adolescência, da juventude, cadê? Foi muito pouco. E aí eu pensei, caramba, quando eu tinha 20 anos, eu estava atrás do trio elétrico, ao invés de estar atrás do trio de Jesus. Aí hoje eu tenho um problema de joelho, audição. Porque quando a gente é jovem, a gente quer enfrentar o mundo. A gente se acha. Aí quando chega na velhice, a gente descobre que a gente fez besteira por demais. Por isso o corpo está respondendo às bobagens lá atrás. Então é importante que a gente exercite as nossas crianças para que elas entendam que é cidadão desses dois mundos e que a gente precisa viver concomitantemente os dois, sem prejuízo nem de um e nem do outro. É a sabedoria. Jesus veio nos ensinar esse amor lá atrás e a gente não aprendeu. Aí na leitura que eu fiz questão de repetir aqui, que ele vai dizer assim, o homem terrestre é convidado, muitas vezes foi convocado mesmo, a preservar sua consciência tranquila, para que a gente pudesse trabalhar o nosso dever com sabedoria, com tranquilidade, porque uma mente atribulada não vai conseguir desenvolver os compromissos, a missão que a gente precisava. Quem tem a mente atribulada não vai pensar com calma nas coisas divinas. Ele vai pensar só no material. Então, esse trabalho nobre precisa ser despertado em nossas consciências. Quando a gente pensa que Deus é a perfeição absoluta, mas Ele nos criou. E se Ele nos criou, Ele deu a cada filho a oportunidade de se desenvolver. Ele deixou gravado na consciência desses filhos que Ele criou as leis dEle, que são leis inatas, que são leis imutáveis. Mas a gente insiste em seguir ainda a lei do homem, cheio de falhas, cheio de brechas, para que a gente possa usar quando melhor nos aprouver. Mas, se as leis estão gravadas na nossa consciência, é claro que a gente sabe discernir o bem do mal. Quando eu estou fazendo certo e quando eu não estou. É questão de você, todos os dias, fazer o que Santo Agostinho ensinou. Vamos rememorar como é que foi o meu dia de hoje? E aí eu estava dizendo ontem no Evangelho, eu só fiz isso um dia, no outro eu esqueci. O tempo não me permitiu. A gente é engolido. Mas se a gente não tiver força na peruca, para a gente poder desenvolver, a gente é engolido a todo instante. É por isso que a gente erra muito. E quando a gente erra, eu vou fazer igual minha sobrinha de 6 anos. Errei. Não era assim que eu queria. Malu é assim, quando ela quer, passou. Então a gente precisa estar atento. A gente tem que ser esse obreiro atento que Tiago trouxe na carta dele. Porque se a gente quer ser bem-aventurado nos nossos feitos, precisa trabalhar. Ou eu vou esperar que Néia trabalhe por mim, quer trabalhar por mim, né? Porque Néia já tem um trabalho dela. Como é que eu posso esperar que o outro faça por mim aquilo que Deus designou para que eu fizesse? Porque o dever moral nada mais é do que o nosso trabalho íntimo. Primeiro eu,
para depois eu trabalhar no outro. Como é que eu quero trabalhar no outro se eu ainda não trabalhei em mim? As virtudes. Então a gente precisa pensar. Então, se está gravado as leis de Deus em nossas consciências, nós precisamos ter essa consciência de que precisamos desenvolver. O homem tende a amar o dever, não porque esse dever preserve os males da vida, males aos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas porque confere à alma o vigor necessário. Então, a gente tem que fazer o dever. Peraí, deixa eu pensar aqui. Seu Edson diz que eu tenho que ser boazinha, educada, paciente, moderada, regular minha voz, para eu não gritar com o meu próximo. Mas se a gente não tiver a coragem de fazer a nossa transformação, na primeira queda que eu tiver, eu vou botar a culpa em seu Edson. Eu não estava dizendo, eu vou dar minhas costas para ninguém. Olha aí o que é que aconteceu. Tomei a pancada, não estava esperando. Mas é necessário. Porque esse dever íntimo é muito relativo com a nossa intimidade. Como eu estou construindo a minha intimidade. Como eu cuido da minha casa. Como eu construo essa minha paz? Porque ninguém vai construir por mim. Sou eu. Sou eu que preciso construir. Se eu quero ter paz, eu preciso construir essa paz. E não esperar que o outro faça por mim. Mas nós delegamos. O desculpismo que a leitura fala é isso. Eu queria tanto, mas... Ave Maria, tem um marido insuportável, não deixa, não quer que eu venha, quer ir para a igreja católica. Eu não quero ir para a igreja católica, não vou para lugar nenhum. Nem os gêmeos andam tão pegados. Porque cada um, filho de Deus, tem na sua consciência o que fez nas encarnações passadas e o que precisa recuperar agora. Quer dizer que nessa encarnação eu vou matar, na próxima encarnação eu venho querendo que alguém faça por mim o meu serviço, que alguém faça a intermediação com aquele que eu matei. Aí faz o marido. Mas eu esqueci de tudo. Como é que eu vou me lembrar? Como é que eu vou saber como é que eu vou conduzir se eu não sei o que é que eu fiz a você? Eu disse, tu ia gostar de saber que eu te matei, foi? Como é que ia ser essa convivência na atualidade? Mas a gente tem as oportunidades. Porque se a gente se levanta, fala, anda, nós temos possibilidades do aprendizado todos os dias. A gente não pode dar essa desculpa para Deus porque Ele está vendo. A gente não pode prometer nada a Deus que a gente não possa cumprir. E a gente não pode prometer nada além daquilo que a gente está no nosso alcance fazer. Porque Ele conhece cada um de nós. Quando Jesus veio à Terra, que foi escolher os 12 amiguinhos para ajudar Ele na missão de nos ensinar a lei de amor, caridade e justiça, Ele não escolheu nem os ricos, nem os sábios. Ele escolheu aqueles que escolheram segui-lo. Mas Ele sabia. E Pedro foi um bom trabalho. Porque quando Jesus pensou que ele já estava modificado, ele foi lá e passou a espada na orelha do centurião. Pedro, o que é isso? Somos assim ainda. Enquanto estamos nessa vida, a gente vai errar. Mas o importante de tudo isso é reconhecer que nós ainda estamos errando e que nós precisamos recomeçar todos os dias a nossa lição, até a gente aprender. Deus criou todos os homens iguais para a dor, pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos, sofrem todos pelas mesmas causas, a fim de que
cada um de nós julgue em sã consciência o mal que pode fazer. E todos os dias a gente aprende, porque não é à toa, não é por hobby, que nas mediúnicas os espíritos vêm, porque nós médiuns somos os intérpretes desses irmãos, que quando estiveram na terra com o corpício, erraram. E eles voltam com a consciência desperta para dizer assim: não faz isso que vai dar errado. Eu fiz e deu. Eles vêm nos ensinar, mas a gente tapa o ouvido, não quero ouvir. A todo instante eles estão nos alertando. A todo instante eles estão nos ensinando a orar. Não peçam qualquer coisa. Peçam fé, coragem e força, porque é o que vocês precisam encarnados nesta terra, de prova e de expiação. Mas a gente, oh meu Deus, eu mesmo fiz isso. Oh meu Deus, me ajude. Oh Senhor, me mostra uma casa que eu possa comprar e entrar, porque eu não tenho dinheiro para fazer reforma. Lá um dia eu achei a bendita casa. Fiquei feliz. Nossa, essa está ótima para mim. Está boa. Dá para entrar e morar. Entrei. Passado 30 dias, eu comecei a reclamar da casa. Essa casa é horrível. Aparece barata de tudo quanto é lado. A casa tem, meu Deus, olha esse teto, que cor horrorosa. Olha essas paredes, eu não tenho dinheiro para pintar. Olha este piso, Jesus, que coisa horrível. Aí um pedreiro chegou uma vez na casa e ainda deu uma enfiada de faca e disse assim: nossa, dona, esse ladrilho é do tempo que Adão era menino. Aí eu só faltei morrer. E aí quando é um dia, eu reclamando, o bico aqui na frente, escutei uma vozinha que foi marcante para mim. Tu me pediu uma casa de qualquer jeito para que tu entrasse. Tá reclamando de quê se eu te dei a casa? Aí eu nunca mais reclamei. Ô Jesus, me perdoe, me perdoe, me perdoe, meu Deus. Aí a gente cai na real. Eu não tinha que pedir casa. Ele sabia da minha necessidade, mas eu reforcei o pedido. E ele me atendeu. Estou reclamando de quê? A gente reclama todos os dias. A gente reclama que o outro tem um carro novo, eu não tenho. A gente reclama que o outro tem um cabelo. Ah, meu Deus, meu cabelo é horroroso. Eu queria ter um cabelo liso, vim com esse cabelo cacheado. Eu queria ter meu cabelo preto, vim com o cabelo louro. Eu queria ter meu cabelo louro, estou com o cabelo branco. A gente reclama da cor do olho. A gente reclama de tudo. Como nós somos insatisfeitos. E aí teve uma criança que disse assim para mim, nessa aula agora de sábado, estávamos estudando a emoção, nojo, baseada no filme daquelas crianças, das emoções. E ele disse assim, 7 anos, 7 aninhos. Ele olhou no meu olho e disse assim, eu tenho nojo de mim. Aí eu arregalei o zoião assim para ele. Ah, como? Você é tão lindo. Ele disse, eu me acho horroroso. Eu falei, deixa eu te contar uma notícia que tu não sabe ainda. Tu sabe que tu pediu a Deus para tu vir assim? Eu devia estar bêbado. Essa foi a resposta. Eu devia estar bêbado quando eu fiz esse pedido. Onde ele ouviu essa expressão, eu não sei. 7 anos. A gente aprende, viu? A gente aprende com essas crianças. Né, Isa? Então, gente, cada desilusão traz consigo uma lição, que enquanto ela não é aprendida, se repetirá
para devidos fins. Ou seja, a gente não está reencarnando à toa. A gente reencarna para aprender todos os dias. Aprender aquilo que a gente não aprendeu enquanto esteve encarnado. Então, a gente já tem que botar nossas barbas de molho, porque aqui não tem mais nenhum adolescente, exceto Isa e mais alguns outros. E a gente não pode perder tempo mais. A gente precisa entender que essa desilusão que tem, a gente tem que aprender ela agora, para que na próxima encarnação, a gente já tenha vencido isso. Aí quando a gente olha no nosso mundo, Divaldo Franco, a Santa Dulce, eles elaboraram. Não, deixa eu ver aqui o que é que eu preciso, o que eu já aprendi e o que é que eu preciso aprender. E vamos trabalhar, vamos dedicar a vida ao próximo. Mas a gente ainda é egoísta. Primeiro eu, primeiro é minha família, e depois é a família de Carlinhos. Primeiro sou eu, depois o outro. Enquanto a gente tiver com esse pensamento do egoísmo, a gente não avança. A gente vai estar batendo com o martelo, o prego, naquele mesmo lugarzinho. E o prego entra e sai, porque a gente não aprende. A consciência é a qualidade humana caracterizada pelo sentir, que favorece ao ser humano o domínio das suas vicissitudes. E a gente precisa dominar. A gente sabe que está errado, então eu preciso mudar. É aqui o meu calo. É aqui que eu preciso fazer meus consertos. É aqui que eu preciso fazer a minha real mudança. Por meio das realizações embasadas na fé, que expressam equanimidade, justiça, retidão e, enfim, a paz interior. O dever moral nos convida à prática da virtuosidade, que é buscar as virtudes. Buscando em nossas realizações, sempre sermos fortes, sermos temperantes, não ser aquele cidadão que a qualquer momento perde a cabeça e faz besteira. Vamos meditar, vamos pensar, vamos controlar, vamos fazer um tempero, uma mediação com tranquilidade. Precisamos ser prudentes. Precisamos ser perseverantes. No mundo de hoje, a gente precisa ter perseverança, senão a gente esmorece. Precisamos esperançar. Precisamos sermos caridosos, porque se a gente não exercitar, vai ficar perdida. E aí a gente vai ter que voltar para aprender a caridade. Nós temos que dar o pontapé inicial, agora. Ainda é tempo. Ainda há possibilidade do aprendizado. Ainda há tempo de fazer algo pelo outro. Ainda dá tempo da gente observar a nossa vizinhança e dizer, aquele vizinho precisa de uma palavra, precisa de um abraço, precisa de um olhar terno. Não precisa muito. Hoje chegou aqui na fluidoterapia um irmão, e ele dizendo, pelo amor de Deus, me ajude, eu estou tomando um choque toda hora. Ai, estou no choque. E ele fazia assim, e era real. Aí eu botei ele sentado, eu disse, bora para o mar, meu irmão, bora ver as ondas, feche seus olhos, se concentre no mar, olhe como o mar dá uma serenidade na alma. O que você precisa é trabalho. Deus lhe deu um dom e você deixou no baú. E agora é chegada a hora de você tirar o seu dom do baú e trabalhar. Aí você está sendo chamado. Não está escutando, não? Vai tomar choque para se lembrar que está no baú a sua missão. E ele saiu daqui. Obrigada, obrigada. Vamos ver se volta. Ele se volte para o estudo do Evangelho. Não venha só tomar o passe, porque não resolve. Venha estudar o Evangelho.
Quando vocês chegarem em casa, na hora de dormir, um pouquinho antes, leiam de novo o dever para relembrar, porque gravado está, para relembrar o que é que nós precisamos fazer para sermos verdadeiramente livres. Porque a gente abre a boca aos quatro cantos dizendo: eu quero minha liberdade, eu quero minha liberdade. Alguém sabe o que é a liberdade que tanto a gente procura? Porque a gente quer a liberdade de fazer o que eu quiser fazer. Não é liberdade isso. Liberdade é se fazer o que deve ser feito. Eu fico entre os 15 anos da minha amiga e fazer a palestra no Pititinga. Eu quero, porque todo mundo quer, festa, comer gostoso, comer docinhos, dançar valsa. Mas eu devo vir fazer a palestra, porque eu me comprometi com Jesus. Eu disse a Ele que eu ia elaborar na messe dEle. Então, eu não vou para os 15 anos, eu vou fazer a palestra. Mas será que a gente age sempre assim? Não. Eba, 15 anos, oba, vou dançar até de madrugada. É assim que a gente age. A gente precisa ter fé. Porque se a gente tem fé, a gente vai acreditar que estamos aqui numa passagem breve e que precisamos dar o que de melhor nós temos. Todo mundo tem uma parte boa. Todo mundo tem uma luz para iluminar o outro. A gente não se ilumina sozinho. Para a gente se iluminar, eu preciso iluminar quem está no meu derredor. Esse é o movimento de aprimoramento de como as virtudes acontecem. O dever cresce e irradia sob a mais elevada forma em cada um dos estágios superiores da humanidade. Jamais cessa a obrigação moral. Jamais cessa a obrigação moral da criatura para com Deus. Tem estar de refletir as virtudes do Eterno, que não aceita esboços imperfeitos, porque quer que a beleza da sua obra resplandeça aos seus próprios olhos. Então, Deus nos criou para ver todos esses filhos felizes. E aí é bacana porque esse conceito de felicidade varia entre nós. Sábado eu recebi umas irmãs de uma igreja. E aí elas, nossa, como seria bom. Essa rua é tranquila, minha irmã disse, muito. Aqui é uma tranquilidade. Dia de domingo, uma festa ou outra, mas no mais é sempre muito tranquilo. Nossa, então é isso que nós desejamos para todos nós, né? Depois que a gente morrer, viver numa rua com a tranquilidade. Eu disse, aí eu já não sei. O que você vai fazer para obter essa tranquilidade? Aí ela olhou para mim. Eu disse, diante da violência que se vive, você acha que só morrer resolve? Você acha que o indivíduo que veio agora, que mata, que tira a paz da gente, vai resolver quando ele morrer? Ah, vai, a criatura de Deus. Eu disse, é. Mas e o esforço da melhora, como será feito? E aí ela falei uma passagem do Evangelho, e ela olhou para mim e disse assim, nossa, a senhora estuda a Bíblia. E eu disse, inocente. Eu disse, eu estudo. Estou tentando para alcançar um mundo maravilhoso. É o nosso despertar, não é? Então, que a gente possa chegar em casa, reler o dever, porque ele é a regra da vida que a gente precisa. Porque a gente tem que aprender, gente, aprender. Essa cidadania dual,
Trabalhar o mundo material, equilibrando com o mundo espiritual, é a nossa essência. Aqui é a escola, morada é lá. Então eu tenho que levar para lá o que eu aprendi na escola. Aí se eu vim aqui só para festar, será que a gente veio para a escola só para jogar a bolinha de papel nos coleguinhas? Não. A gente veio para aprender. E aprender dói, não é fácil não. A minha mãe dizia assim, quando a gente chorava, a gente pedia para ir para a rua. E ela dizia, não vai não, tem que estudar, cadê o dever de amanhã? Tem prova semana que vem. E a gente chorava. Oh, vida infeliz, que eu não faço nada que preste. A gente vive dentro de casa. E ela dizia, e quem te disse que viver é fácil? Ela já estava à minha frente, né? E a gente ficava assim, como será? Por que ela diz isso? E a gente vai experimentar. Aliás, estamos experimentando essa vivência, né? Então, meus irmãos e minhas irmãs, a lição de hoje foi o dever, trazida por esse espírito bendito, Lázaro, para que despertasse em nós esse amor pela tarefa que a gente escolheu, né? E a gente não veio à Terra para passear, não. A gente veio na Terra para vivenciar essa experiência humana, para fazer resplandecer aos olhos de Deus que somos essa criatura humana, mas que respeita a natureza, que respeita o ser humano e que veio para reaprender, para se readaptar com aqueles que a gente ajudou a desajustar séculos atrás. Que Jesus possa permitir que esse aprendizado tenha ficado, que sejamos esse ouvinte atento e que a gente saia desse portão lembrando de tudo que a gente escutou aqui. E quando a gente chegar em casa, reler e depois pensar, o que é que eu posso fazer? Eu estou indo no Pititinga só para assistir? Só para ouvir? Ou eu estou indo para o Pititinga transformar a minha realidade e começar a arregaçar as mangas e encontrar uma horinha que eu possa servir? Aí vocês vão dizer, mas de manhã eu trabalho. As terças tem trabalho aqui. E por que não vir? Tem muitos irmãos e irmãos precisando de um olhar, de um abraço, de um aperto de mão, de uma palavra amiga, de um olhar sincero e de um abraço que muitas vezes cura e a gente nem sabe que está curando, porque são eles que de ordinário mandam em nossas vidas mais do que a gente possa imaginar. Então, que a lição tenha sido passada, acredito que tenha me feito clareza, e se não, me perdoe, eu também sou aprendiz. Boa noite. Tia Mari pode ter certeza que você fez seu papel direitinho nessa noite de hoje. Você fez seu papel direitinho nessa noite de hoje. Só nos fez alertar mais uma vez do nosso compromisso, né, de seres encarnados aqui nesse planeta de provas e expiações. O quanto que a gente precisa melhorar, né? E nós temos o compromisso com nós mesmos, né? Tá para todos, a evolução é para todos, né? Deus não faz distinção de ninguém. Então, compromisso afirmado e tarefinha, viu? Ainda ela deixou a tarefinha nossa ainda, quando chegar em casa, reafirmar ainda, chegar lá, pegar o Evangelho no capítulo 17, viu? No item 7, e ler o dever, para a gente refletir sobre tudo que foi dito por Tia Mari aqui nessa noite de hoje, reafirmando o nosso compromisso com o nosso processo reencarnatório. A gente não está aqui para brincadeira. Isso aqui não é um parque de diversões, né? Isso aqui é uma escola que a gente está aqui para aprender, a gente está aqui para melhorar. E a gente precisa fazer isso. É difícil? É difícil. Nunca se disse que foi fácil,
Mas a gente tem que fazer, e tem que começar logo, né, tia Mari? A gente fala tanto, nós espíritas falamos tanto da nossa reforma íntima, e ela tem que ser, gente, agora para já. Não é para deixar para amanhã, não. A gente tem que começar. A gente tem que se tornar seres melhores. Nós estamos aqui para isso. E a gente só tem a agradecer, viu, tia Mari? Por essa, eu digo assim, rememorar, né? Trazer para a nossa memória quais são os nossos deveres que temos. Porque a gente tem um costume de achar que só temos direitos, mas nós temos as nossas obrigações, temos os nossos deveres. E enquanto o Geni não coloca ali os nossos avisos, a gente vai fazer o sorteio. E hoje o livro que a gente vai sortear é Abrindo Caminhos, do nosso querido irmão Alberto Lemos. Meninas, por favor. De 1 a 30. Tia Mari, de 1 a 30. 19. 19. Jailton Santana Teodoro. Pronto. Já tem? Não? Então, espero que você aproveite, viu? Conhecimento. Pois é, pois é. E assim a gente vai dando continuidade com os nossos avisos, diálogos espíritas, né? Todas as quartas-feiras, o nosso canal do YouTube, às 19 horas, nós temos o nosso Diálogos Espíritas. Nessa quarta, né, nós iremos estudar estamos estudando o livro Nosso Lar, e iremos estudar o capítulo 26, que é Novas Expectativas. E a pessoa que vai estar estudando conosco na noite vai ser Dice Santana, que é a nossa convidada, e a nossa querida irmã Carolina Daltro, que vai ser a mediadora. Então, vale a pena, gente, a gente estudar o Nosso Lar, certo? Quem tiver oportunidade, entra lá no canal às 19 horas, viu? Tem o chatzinho, vocês podem fazer perguntas, tirar dúvidas. À medida que ela for discorrendo a palestra, vocês podem também estar interagindo no chat, viu? Então, vale a pena a gente estudar. Próximo, Gene. E nas sextas-feiras, nós temos o nosso Evangelho no Lar, que no dia 6, às 19 horas, também no nosso canal do YouTube. E dessa vez, sexta-feira, vai ser com João Freitas, o nosso mediador. E o nosso palestrante da noite, o convidado, é César Caire. Ele vai abordar Mateus, de 17 a 28, trazendo: quem quiser ser grande no reino dos céus, seja o servidor de todos. Então, a gente também não pode perder o Evangelho, não, viu? Gente, é edificante a gente estudar o Evangelho. Próximo, Gene. Olha, e aqui, card lindo. Que pena que não temos os nossos jovens aqui hoje, na noite de hoje, para a gente reafirmar essa campanha. A campanha dos cobertores. A nossa querida juventude, né, que eu sou evangelizadora, a tia Mari também, dos nossos jovens, eles estão trazendo a campanha dos cobertores, onde eles dizem: o inverno se aproxima, o frio pode ser fatal. Seja solidário, aqueça um coração e salve uma vida. Doe cobertores, doe amor. O frio está chegando hoje, né, 2 de junho, né, vai começar a apertar. Muitos irmãos nossos que estão nas ruas, né, que não têm como se aquecer. A gente também tem as mães aqui da casa que a gente ajuda, e a juventude, eles estão com essa campanha para a gente arrecadar cobertores para a gente fazer a doação, tanto para essas mãezinhas como para esses nossos queridos irmãos que também, né, não têm. Teve um ano que a gente fez essa campanha, e foi eu e tia Mari, lá do lado da roça do Benfica. Gente, vocês não sabem o que é. A gente chegar numa casa com 5, 6, 7 crianças pequenas, pai e mãe, e não ter nada, cobertor, não tem comida, não tem agasalho, não tem roupa. O pessoal vive mesmo assim, sabe?
eu digo assim, desalento, e a gente doar, o que é R$30 para nós, né? Como as meninas estão colocando ali. Se você não quiser doar o cobertor, você pode estar contribuindo com R$30, né? E aí a gente pega esse dinheiro e vai lá e compra o cobertor. A primeira leva a gente vai fazer as doações no dia 17 de junho. Eles estão prevendo para fazer as doações no dia 17 de junho. Mas essa campanha vai até o mês de agosto. Então, quem puder ajudar, quem puder contribuir, nos ajude. Pode deixar o cobertor, quem quer doar, pode deixar o cobertor aqui, na mão de qualquer uma das meninas aqui do social, né? Tem muita gente aqui na casa durante o dia, vocês podem trazer doações que vai chegar até a gente, para a gente fazer a entrega desses cobertores no dia 17, para as mãezinhas daqui, e depois a gente vai passar para o pessoal de fora, tá certo? Mas, Geni, campanha Nota Premiada. Gente, essa campanha nos ajuda muito a nossa casa. Quem ainda não se inscreveu, né, no Cefaz, para participar da campanha, por favor, se inscrevam. Tem pessoas também aqui na casa, né, que se não sabem entrar no site do Cefaz, como está ali, ó, cadastre no site, escolha a CEGEP como uma instituição, para a gente estar ajudando a CEGEP. Você se cadastra, escolhe lá. São duas entidades. Uma é a CEGEP e a outra você pode escolher uma entidade da área de saúde, né? E na compra, assim que você faz o cadastro, quando você for fazer uma compra em qualquer lugar, antes de passar no caixa, você pede para inserir seu CPF. É dessa forma que, no caso, são transformados, no caso, né? O pouquinho que passa para cada instituição. Primeiro faz a compra, pede lá, coloca, insira meu CPF, para poder as duas entidades que vão ser ajudadas, como é que se diz assim? Os prêmios não. O que você, no caso, está doando, né? E a cada 4 meses, não é isso? Né? A cada 4 meses? A cada 4 meses, o Cefaz ele repassa para as instituições cadastradas o valor, né, que é arrecadado desses impostos. Então, vá lá. Se você não sabe entrar no site, aqui na casa tem pessoas que podem ajudar para cadastrar. Viu? E aí, sem falar também que concorre, viu, gente, a prêmios. O prêmio de R$10 mil, que é toda semana, não é isso? O prêmio de R$100 mil, que eu acho que é a cada mês, uma vez no mês. E o prêmio de R$1 milhão, que eu acho que é uma vez no ano. Então, a gente concorre também a prêmios. Mas o que mais importa é a gente estar ajudando, né? Ajudando a nossa instituição e ajudando também uma outra entidade da área de saúde, tá certo? Pronto? E assim a gente vai encerrando a nossa doutrinária da noite. Logo depois daqui a gente vai ter, né, a nossa fluidoterapia. Quem está em tratamento vai descer para o térreo para a gente fazer a fluido. E eu convido a tia Mari para que ela venha fazer um encerramento com a sua prece e os nossos irmãos passistas que também já estão apostos para os passes. Muito obrigada. Fechemos os nossos olhos e vamos meditar um pouco sobre ser esse ouvinte atento. Amado Mestre Jesus, nessa noite de hoje, Senhor, que tenhamos força, fé, coragem para despertar em nós esse obreiro atento que tanto precisamos ser. Jesus, revigora as nossas forças, ampara-nos nas horas difíceis, mas esteja conosco também nas horas fáceis. Que a alegria
de vivenciar essa vida esteja em nossos corações, buscando o equilíbrio, assim como fazem os rios e os lagos quando descem em busca do oceano. Que sejamos, Mestre, esses alunos do Evangelho, atentos ao aprendizado. Que a Tua luz ilumine a nós todos, para que possamos juntos fazer essa obra em Tua messe, essa messe que é de amor, de paz, de serenidade, de ventura. Assim, Jesus, encerramos hoje, nesse momento, os trabalhos dessa noite, mas que eles permaneçam em nossos corações e em nossas mentes, quando estivermos livres, passeando por esse universo maravilhoso. Assim, Jesus, rogamos a Ti pela saúde de todos aqueles que se encontram nos hospitais, nos leitos, em seus lares, aqueles que têm fome e sede, que possam ser, Senhor, iluminados, para que eles sintam os olhos de Deus resplandecendo no olhar de cada um de nós. Que assim seja.